Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária em 25 de fevereiro de 2015. Presidência dos senhores vereadores, doutor Eduardo Moura, segundo suplente, e professor Rogério Rocal, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, Jorginho da SOS, César Maia, professor Célio Luparelli, Márcio Garcia, doutor Jorge Manaia, Rosa Fernandes, Tereza Berger, doutor Eduardo Moura, Jorge Braz, Alexandre Esquerdo e Paulo Messina, 11, assume a presidência o senhor vereador doutor Eduardo Moura, segundo suplente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 25 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Professor Rocal, senhores vereadores, vereadoras, assessores, imprensa, técnicos e funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara que nos assistem nesse momento. Esta semana, em todos os editoriais econômicos dos jornais do país, estamos nos deparando com reportagens preocupantes sobre o cenário econômico brasileiro. A alta no preço dos combustíveis e nas tarifas de energia elétrica, a crise de abastecimento causada pela greve dos caminhoneiros, o rebaixamento da nota da Petrobras, segundo o relatório da empresa Moody's, que reduziu a nota da Petrobras, o aumento da dificuldade dos jovens em conseguirem o primeiro emprego, entre outras notícias que são muito ruins. E são muito ruins, não é só para a Petrobras, não são muito ruins para o governo federal. Isso vai repercutir em todas as esferas de governo. Hoje, ao ler essas manchetes das edições virtuais, deparei-me com 3 reportagens que me causaram grande preocupação. A primeira delas diz que, segundo dados divulgados pela Receita Federal, houve queda na arrecadação de atributos pelo 4º mês consecutivo, significando o pior resultado desde 2012. E eu creio que é aí que mora o perigo. Eu temo que isso possa levar a medidas que busquem aumentar a arrecadação através do aumento de impostos, de taxas, de tarifas. Porque é muito difícil nós vermos os diversos executivos reduzirem com medidas outras, diferentes daquelas que nós vemos usualmente. Há uma queda na arrecadação, vamos aumentar os impostos. E esta queda foi capitaneada pelo imposto de renda de pessoa jurídica, de 12,16%, e pela contribuição social sobre lucro líquido, representado por cerca de 4 bilhões e 100 milhões de reais. E quando nós vemos que há uma redução da contribuição social sobre lucro líquido, temo também que isso possa levar ao desemprego. E isso tem um mecanismo de retroalimentação que eu creio será muito difícil para ser revertido se não forem adotadas medidas desde agora. Destaco, senhor presidente, que ambos os tributos estão estritamente relacionados, diretamente relacionados
e proporcionalmente com o cenário macroeconômico do país. Ou seja, se o ambiente estivesse propício para o sucesso nos negócios, a arrecadação aumentaria e não se reduziria. Tanto é verdade que a própria Receita Federal informou que a queda foi causada pelos maus resultados da nossa produção industrial, menos 2,7%, e da venda de bens e serviços. Se a indústria vai mal, se o comércio vai mal, se os bens e serviços estão tendo redução também, isso vai certamente trazer problema para a economia como um todo. A segunda reportagem fala sobre o bloqueio de 32,6 bilhões realizado pelo governo federal pelas obras do PAC. Se nós tivéssemos esses 32,6 bilhões liberados para as obras do PAC, eu estou falando de bilhões, certamente as chances de termos mais pessoas empregadas seria óbvio. Se há uma queda de 32,6 bilhões, com certeza isso vai repercutir no que tange a questão do desemprego. Pessoas desempregadas não compram, pessoas desempregadas não têm condição de pegar e arriscarem-se a buscar uma alternativa, mesmo que seja o de juros, de adquirir algo que tenha algum juro, porque sabe que não vai poder pagar, está desempregado. E eu quero repetir aqui para os senhores e para as senhoras que nos ouvem nesse momento, eu estou falando de 32,6 bilhões. Eu queria até fazer uma ressalva, hoje eu li no jornal também uma outra notícia, que se porventura o governo federal fosse atacado, que dever-se-ia resolver o problema com pancada, com briga. Eu não estou aqui querendo briga com ninguém. Ontem nós tivemos um problema aqui na ABI, ontem tivemos um problema na ABI, porque ocorreram algumas críticas, e aí disse, o próprio ex-presidente da República disse que tem que resolver mesmo na pancadaria. E eu li hoje que o prefeito de Maricá também disse a mesma coisa, ele é do PT, eu não quero briga com ninguém, pelo amor de Deus, eu estou trazendo aqui dados de constatação, mas eu estou falando isso não é por temor, não, eu estou falando isso que eu não acho que essa seja a melhor forma de se resolver o problema, mesmo porque aqui é Brasil, aqui não é Venezuela, não vai poder pegar um prefeito e prender sem mandato. Em tempos de má situação fiscal, que foi induzida pelo próprio governo através de medidas equivocadas ao longo desses 13 anos, obras de infraestrutura importantíssimas para o país estão paradas, o que pode gerar mais demissões. Concomitantemente, na terceira reportagem, ontem no Senado, foi adiado novamente o acordo sobre um assunto da maior importância para o nosso Estado, a reforma do ICMS. Sabemos que estamos enfrentando em toda a região fluminense tempos de vacas magras. Felizmente, o governador Pezão e o presidente da Alerj, e isso já vinha sendo feito pelo presidente da nossa casa, estão tomando com vigor e afinco as medidas corretas para sairmos da situação deficitária e voltarmos ao azul. Aqui eu incluí a Câmara Municipal porque há uma preocupação do nosso presidente com a questão orçamentária. E nós tivemos até um superávit que reverteu para o governo municipal para que se fizessem clínicas da família. E Jorge Pisciani, na Alerj, e o governador Pezão, vem adotando medidas, e entre as quais eu até destacaria: corte no número de funcionários com cargos de livre nomeação.
os chamados cargos de confiança, estímulo aos órgãos da administração a reduzirem os gastos correntes, renegociação dos contratos com os fornecedores, buscando a redução em 20%. Isso é óbvio que tem que ser feito, mas nem sempre o administrador tem esse olhar proativo em relação ao que está por vir. E nós temos um cenário nebuloso nos próximos meses e no próximo ano. Entretanto, seguindo o meu raciocínio, senhor presidente, não podemos negar que para nosso Estado a reforma no ICMS é de profunda importância para voltarmos a estimular o crescimento econômico e a geração de empregos. Em tempos de queda do valor do nosso principal commodity, o petróleo, faz-se urgente a necessidade de buscarmos e desenvolvermos novas vocações econômicas. É óbvio que nós não podemos ficar à mercê deste ou daquele commodity, desta ou daquela atividade agrícola ou industrial, única e exclusivamente. Nós temos que diversificar. E, felizmente, o governo do Estado e, eu diria também, o governo municipal tem agido dessa forma. A despeito da minha preocupação, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, confesso que não fui pego de surpresa ao ler tais reportagens. O modelo de crescimento não sustentável e equivocado implementado pelo governo federal foi o grande causador dessas mazelas. E o que mais me preocupa é a situação do nosso município, que possui 37,7% de toda a sua receita corrente provinda de repasses intergovernamentais. Em tempos de grandes e importantes investimentos realizados pelo nosso prefeito e sua gestão, uma queda nos repasses pode representar um risco sério para os avanços urbanos e sociais dos cariocas. Nesse sentido, proponho que esta casa se dedique para ajudar e contribuir com a Prefeitura em termos de planejamento e votações de projetos de lei que visem a manutenção e aumento do sucesso nos ambientes de negócios. Vamos trabalhar para tornar um Rio um oásis de prosperidade no deserto de estagnação e recessão econômica que assola o país. O nosso intuito é esse, é ver o nosso município cada vez melhor, independente de quem é o prefeito. Vamos trabalhar e vamos trabalhar e vamos trabalhar para isso. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ontem e hoje foi informado, e o jornal O Dia deu um amplo destaque, uma grande cobertura, para a reunião que o governador Pezão, o presidente atual da Assembleia Legislativa e o ex-presidente, o secretário de Fazenda, o secretário-chefe da Casa Civil, o procurador de Justiça, tiveram com o presidente do Tribunal de Justiça a respeito de acesso a recursos dos depósitos judiciais, no valor de 11,7 bilhões de reais. Há que se ter um enorme cuidado. Falo até como vontade de que resolvam a gravíssima situação financeira do Estado. Agora, se não entrarem no caminho adequado, se discute, não se resolve. Os estados e municípios, senhor presidente, eles têm por lei direito ao acesso aos depósitos judiciais relativos àquilo que são litígios que correspondem
Estado ou município, até uma certa proporção. Eu mesmo, quando fui prefeito, acessei aquilo que a Prefeitura do Rio de Janeiro tinha direito em 2003 ou 2002, e 2003, final de 2003, e que foram 250 milhões de reais. Eu me pergunto, primeiro, se esses 11,7 bilhões correspondem só aos depósitos judiciais relativos a litígios com o Estado, tributos estaduais. Sempre lembrando que do ICMS, 25% corresponde aos municípios. Segundo, o que me preocupa demais, tenho certeza que o Tribunal de Justiça e o governador vão cuidar disso, o banco que trabalha, isso por determinação do Conselho Nacional de Justiça. O banco que trabalha com depósitos judiciais tem que ser um banco público. No caso do Tribunal de Justiça, esse banco é o Banco do Brasil, o que nos dá conforto e tranquilidade. Transferindo recursos para o governo do Estado, o banco do governo do Estado é o Bradesco. O mínimo que se espera é que se movimente esses recursos, esses ou menos, o que se for conseguido, se movimenta numa conta dentro do Banco do Brasil. Eu não quero exagerar aqui, mas tirar do caixa de qualquer banco 11 bilhões de reais e transferir para um banco privado, muito dificilmente esse banco, mesmo sendo o poderoso Banco do Brasil, ele se equilibrará. Muito difícil, 11 bilhões. Eu não vou aqui falar de moedas e bancos, nem de política monetária, mas eu quero lembrar que 11 bilhões de depósitos corresponde quando o multiplicador da moeda é um multiplicador razoável, corresponde a uma perda na capacidade do banco emprestar de 25 bilhões de reais. Acho que toda essa operação, espero que toda ela seja feita adequadamente, que supra o Estado de recursos para evitar que tenha dificuldade de pagar a folha de pagamentos daqui a 2 meses ou 3 meses. Agora, que isso seja feito com transparência, que o Tribunal de Justiça informe adequadamente. Eu lembro e anoto aqui uma matéria: depósitos judiciais devem ser feitos em bancos oficiais. Foi decidido na sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça, no dia 4 de novembro, que os depósitos judiciais não podem ser administrados por bancos privados. A decisão, veja bem, senhor presidente, a decisão anulou os convênios realizados entre o Bradesco e os tribunais de justiça do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Bradesco é o banco que opera as contas do governo do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, acho que essa operação, espero que seja toda ela cercada dos cuidados jurídico-financeiros, que esses recursos relativos aos depósitos judiciais estejam cobertos pela lei que autoriza estados e municípios a ter acesso a parte dos seus depósitos judiciais, que sejam apenas de litígios em cima de tributos que pertencem ao governo do Estado, para que amanhã não venha uma argumentação que arraste esse processo por muito tempo. Eu confesso, já fui secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, prefeito 3 vezes, eu confesso que fiquei preocupado, porque uma operação desse vulto, com recursos do Banco do Brasil, que, como eu disse,
se transfere para o Estado, no banco centralizador financeiro do Estado, que é o Bradesco, vai afetar de forma importante o Banco do Brasil. E, de novo, repito, um banco recebe depósitos e a capacidade dele emprestar em base a esses depósitos é pelo menos 2,5 vezes o valor dos depósitos. Portanto, senhor presidente, há que se ter um cuidado enorme até para que isso não leve a um desembargador, ao Ministério Público, ou alguém, fazer algum tipo de questionamento e retardar aquilo que cada dia fica mais claro que é fundamental para o governo do Estado. Mais 2 comentários, senhor presidente. Eu acompanhei, enfim, notícias que saíram, que o vereador Marcelo Queiroz, ele retornou, ele iria assumir o seu mandato de suplente na Alerj e depois voltaria à Secretaria de Administração. Bem, ou as regras mudaram e quando o plenário estiver completo aqui, com a presença da mesa, eu vou perguntar à mesa, porque anos atrás, o vereador que, como suplente, assumisse o mandato de deputado, perdia o mandato de vereador. Eu tive 2 casos, e um que me criou um problema imenso, que foi o vereador Cláudio Cavalcante, que nunca me perdoou, que eu disse para ele que ele perderia o mandato. Agora, totalmente legitimado, porque o meu líder, o vereador Alexandre Cerruti, também não pôde assumir o mandato de deputado. A ideia é que, se assume o mandato, se vai, e depois, na hora que volta o titular, você volta a ter o seu mandato de vereador, é alguma coisa que tem que ser analisada, confirmada ou mudada a opinião da Procuradoria desta Casa, de maneira que não prejudique o vereador. Jovem, competente, capaz, todas as qualidades. Certamente vai ser um secretário de administração trabalhador, competente. Agora, se ele vai à estadual, para voltar de estadual como vereador sem perder o mandato, só se as regras ou a interpretação jurídica terminou. O fato é que tem que se ter cuidado também com esse procedimento. Finalmente, eu tive ocasião, todos nós, né? Tivemos ocasião de ler no jornal Extra, as sessões da Câmara de Vereadores do Rio não serão mais transmitidas ao vivo, às quintas-feiras, a partir do próximo ano, que é esse, 2015. Atualmente o espaço na grade é cedido pela Assembleia Legislativa, dona da TV Alerj, mas o deputado Jorge Pisciani, futuro presidente, atual presidente, já avisou que não abre mão da transmissão de todas as sessões da Casa. Ele está errado? Não, não está errado. Eu me lembro, quando a deputada Laura Carneiro, vereadora Laura Carneiro, ela foi a Brasília para pleitear um canal para a Câmara Municipal, eu disse, Laura, não vai conseguir. Agora, com os recursos que a Câmara Municipal tem, dada a relevância da transmissão em TV aberta, ora, são tantas igrejas, tantas associações, organizações que alugam espaço na televisão e muito mais na TV a cabo, que tem espaço de sobra para alugar. O que nós devíamos fazer, disse na época aqui, disse em plenário, isso já lá se vão um ano e meio, é alugar esse espaço e, com isso, diariamente, as sessões da Câmara Municipal estariam franqueadas ao público, com TV aberta. É um mínimo que se devia fazer. Enfim, são essas questões, senhor presidente, que eu gostaria de comentar. E tenho certeza que o nosso presidente, o vereador Jorge Felipe, sempre atento na defesa dos interesses dessa Casa, não vai permitir que nós fiquemos sem a possibilidade de hoje. Hoje, nós estamos aí com um sinal aberto da televisão, para que servidores, para que a população, para que as pessoas possam
acompanhar a nossa opinião e, acompanhando a nossa opinião, estar a favor, contra, criticar, porque isso ajuda muito a intensificar, adensar o processo democrático. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Pois não, vereador César Maia. A mesa informou que o vereador Marcelo Queiroz renunciou. Portanto, o que se aplicou para o Cláudio Cavalcante se aplica agora também. Muito obrigado mesa. Bom, eu me inscrevi, em primeiro lugar, para prestar a minha solidariedade aos profissionais de educação e à população de Curitiba, que tem feito uma extraordinária jornada de lutas em defesa da educação pública no Paraná. Inclusive, no dia de ontem, ocorreu uma manifestação em Curitiba, em que a imprensa tem registrado em mais de 40, 50 mil pessoas presentes na manifestação em solidariedade aos profissionais de educação do Paraná que estão em greve. E ontem eu postei no meu Facebook a foto, né, da manifestação no Paraná e expressando com a maior franqueza o meu sentimento de que o único caminho para a transformação da realidade brasileira são as multidões nas ruas, obrigando, impondo aos políticos brasileiros que a educação seja tratada como uma prioridade. Eu não tenho nenhuma dúvida que ou o povo brasileiro se organiza e obriga o poder público a tratar a educação como prioridade, ou meus colegas parlamentares e os membros do Executivo brasileiro vão continuar tratando a educação pública brasileira como algo que não merece prioridade, que não deve ser atendido. Afinal de contas, muito mais fácil manter, né, os níveis de desigualdade social que existem no Brasil, né, com uma população que tem dificuldades de ter acesso à educação, do que com uma educação de qualidade. E aqui no Rio de Janeiro, felizmente, a Prefeitura Eduardo Paes, com a cumplicidade dessa Câmara Municipal, continua a sua política antipovo, a sua política contra a educação pública na nossa cidade. Os profissionais da educação continuam questionando os descontos referentes à greve de 2014, que continuam sendo feitos. Meses depois do final da greve, a Prefeitura continua a punir os profissionais de educação da nossa cidade, fazendo descontos que ninguém consegue explicar os cálculos. Os professores estão sendo punidos e eu aposto que estão sendo punidos de maneira descaradamente ilegal, já que ninguém consegue explicar quais são as contas que estão sendo feitas para definir os descontos dos profissionais de educação no Rio de Janeiro. Um outro questionamento também dos profissionais de educação, né, foi a redução do número de escolas de difícil acesso. Os profissionais que receberam essa gratificação foram surpreendidos pelo corte de mais de 300 escolas beneficiadas. A migração para a jornada de trabalho de 40 horas também continua acontecendo sem atender às necessidades da rede, sem atender às demandas dos profissionais da educação e sem que os critérios para a migração fiquem claros. Os professores estão suspeitando de que há, inclusive, favorecimentos, né, aos famosos fura-greves no processo da realocação das 40 horas. Né, a questão da climatização, já falamos aqui, né, que em muitas escolas que tinham ar-condicionado, os ar-condicionados já não funcionam mais, porque não houve manutenção, e muitas escolas que receberam o ar-condicionado não pode ser utilizado, porque não há capacidade na instalação de luz, né? E a Light também, super comprometida, né, com a educação pública no Rio de Janeiro, deixa com que, em vez de priorizar isso para atender
as nossas crianças, né, trata isso burocraticamente, não faz nenhum esforço para resolver o problema das escolas, né? E agora, a gente vê também as notícias atingindo as escolas federais, né? A UFRJ está aqui no jornal de hoje. Falta de limpeza faz o UFRJ adiar o início das aulas. Dívida com empresa terceirizada só acabou de ser quitada dia 18. Isso, aliás, a gente questiona o tempo inteiro. A terceirização não interessa ao serviço público. A terceirização faz com que as empresas públicas, as universidades, gastem mais dinheiro. Em vez de eu contratar como servidor público a limpeza da minha instituição, eu contrato um atravessador para contratar a limpeza pública. Isso, além de fazer ficar mais caro, faz com que aconteça esse tipo de coisa. Dá problema no orçamento de custeio, a empresa terceirizada não é paga, as aulas não podem começar. Nos bons tempos em que a universidade não terceirizava o seu pessoal, mesmo o chamado pessoal das atividades meio, e não das atividades fins, como se costuma dizer, nas universidades, esse tipo de problema não aconteceria. Então, eu sempre sou acusado, senhor presidente, de incitar as manifestações. Então, estou aqui, mais uma vez, vestindo a carapuça e pedindo ao povo do Rio de Janeiro que vá às ruas defender a educação pública, vá às ruas e construa um movimento social forte, capaz de obrigar o poder público a tratar a educação pública como ela deve ser tratada. Então, todos aqueles que acham que incitar manifestações é crime, podem começar a me criminalizar, porque estou mais uma vez incitando o povo do Rio de Janeiro a sair às ruas, a tomar as ruas e a derrotar o prefeito Eduardo Paes e a derrotar o governador Pezão na sua política de desmonte da educação pública, um dos bens mais essenciais para a nossa sociedade. Agora, mudando de assunto, eu queria falar sobre uma outra questão, que aí tem a ver com o total descompromisso da Prefeitura do Rio de Janeiro e desta Câmara Municipal com a vida, que é a questão do campo de golfe da nossa cidade. No final do ano passado, eu fiz um requerimento para que seja instalada por essa casa uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a construção do campo de golfe na Barra da Tijuca. Há uma série de ilegalidades em torno da construção do campo de golfe. Há um absurdo entre o ganho que a Prefeitura alega que vai ter com a parceria pela construção do campo de golfe e a contrapartida. São 40 milhões de reais em troca de 20 blocos de 23 apartamentos. Os empresários vão ganhar bilhões de reais em troca de 40 milhões de reais. E 40 milhões de reais não é um preço razoável para se fazer um campo de golfe. É um preço superfaturado. Temos o problema ambiental da destruição da área de preservação da Lagoa de Marapendi, a troco de um campo de golfe que a cidade não precisa para as Olimpíadas, não precisa para o seu dia a dia. Tem o problema da falta d'água, do desperdício que estar gastando água nessa cidade para a construção de um campo de golfe desnecessário. Mas agora tem mais motivo para fazermos a CPI. Porque está aqui, o caderno de esportes do Jornal o Globo do dia 25. O prefeito Eduardo Paes declara: eu odeio ter feito este campo de golfe. Por mim não teria feito nunca. Mas infelizmente todos os pareceres diziam que nem o Gaffer Golf, nem o Itanhangá previam. Por isso fiz a parceria público-privada. Mentira do prefeito Eduardo Paes. Mentira! Não há nenhum laudo dizendo que os campos de golfe que existiam na cidade não poderiam ter sido utilizados para as Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional já disse que não pediu o campo de golfe. Já disse, aliás, que foi insistência do prefeito a realização do campo de golfe. Então, se o prefeito não quer o campo de golfe, o Comitê Olímpico não quer o campo de golfe, quem foi que decidiu que esse campo de golfe tem que ser construído? Foi Pasquale Mauro que decidiu?
É óbvio que são os interesses do Pasquale Mauro que estão por trás da construção do campo de golfe. O prefeito não quer fazer, a gente sabe que é mentira, mas agora ele não sustenta mais a posição dele de construir o campo de golfe, porque não era necessário para as Olimpíadas, não era necessário. O ataque ao patrimônio do povo carioca, o ataque ao patrimônio ambiental, cada vez mais valioso, do povo carioca é apenas uma negociata, não tem nada a ver com esportes. Depois das eleições o prefeito falou, Olimpíada é ótimo, tudo que eu preciso fazer nessa cidade, eu digo que é por causa das Olimpíadas. E provavelmente o principal esquema para produzir enriquecimento ilícito nessa cidade, em torno das Olimpíadas, está na construção do campo de golfe na reserva de Marapendi. Então eu peço aos meus colegas que deixem de ser coniventes com os crimes dessa prefeitura e permitam que essa casa cumpra o seu papel de fiscalizar. É um absurdo que durante essa legislatura essa casa tenha recusado sistematicamente a fiscalização ao poder municipal. Temos 51 vereadores e apenas 9 vereadores até agora se manifestaram a favor de investigar o que está acontecendo no campo de golfe na Barra da Tijuca. Depois, quando as multidões estiverem nas ruas protestando, os vereadores vão chegar aqui com a maior arrogância, dizendo que as multidões são vândalas, que as multidões são violentas. Vandalismo e violência é esse tipo de atentado contra a natureza da nossa cidade em nome dos interesses privados de meia dúzia. E os vereadores dessa casa estão sendo muito vândalos apoiando esse tipo de iniciativa. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Jefferson Moura, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos e todas que acompanham mais essa sessão legislativa. Ainda em meio aos debates para a formação das comissões permanentes dessa Casa, quanto às 23 comissões permanentes que são responsáveis, em tese, deveriam ser para elaborar, dar pareceres, discutir políticas públicas referentes às suas áreas, educação e cultura, meio ambiente, direitos humanos, enfim. Enquanto essas comissões não forem preenchidas, não haverá pauta para debate e votação nesse plenário. Creio que até o início da próxima semana essas indicações estarão sendo preenchidas. De toda sorte, eu gostaria de tratar do espaço dessa tribuna de um tema importante para a cidade, para o país, um tema que está para além do Rio de Janeiro, para além do Brasil. Ontem eu pude estar num evento, num belo, simbólico, importante evento, no lançamento do relatório 2014-2015 da Anistia Internacional, numa mesa que contou com o presidente Átila Roque, enfim, que tão maravilhosamente, com tanta dedicação, preside hoje o movimento da Anistia Internacional, com o Edson, pesquisador do Redes da Maré, com professor, referência, professor Cândido Mendes, e com o professor, pesquisador e companheiro Luiz Eduardo Soares. Esse relatório ele já está disponível no site da Anistia, foi impresso, está sendo encaminhado. Ele trata, no capítulo Brasil, de um conjunto, de um retrato muito apurado da realidade brasileira, de um retrato muito apurado da cidade do Rio de Janeiro. Esse relatório traz, num de seus capítulos, uma referência e uma discussão sobre as 56 mil vítimas de homicídios por ano, que se apresentam como parte da realidade brasileira. Trata das condições das prisões no Brasil, trata das violações de direitos em situações de protesto e das prisões arbitrárias, trata da tortura e dos maus-tratos, trata da afirmação e do desrespeito aos direitos civis,
a violência contra a população LGBT, trata de um outro tema, para mim, muito importante, o comércio de armas. Esse relatório ele é uma base, é uma referência para nós pensarmos não só a defesa da vida, que é um princípio, é uma questão de compromisso ético, humano, mas também políticas públicas para discutir a situação da segurança pública, para discutir o conceito de reabilitação empregado hoje nas prisões brasileiras. Esse relatório traz e deixa de maneira explícita a realidade da maioria da população pobre e negra, em especial das áreas mais pobres, das favelas brasileiras, das áreas pobres das favelas do Rio de Janeiro. Quem assistiu e quem está assistindo os telejornais desde ontem vai perceber que na Maré, no Engenho Novo, no São João, em Honório Gurgel, na Cidade de Deus, há uma situação de barbárie acontecendo, com a eliminação de jovens negros, pobres, e também com policiais militares, com profissionais da segurança, trabalhando sob condições de semi-escravidão. Essa é a realidade da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com escalas, com armamento, com orientação, com salários que não são dignos, né? Que não dão base para se discutir uma política de segurança cidadã, muito pelo contrário, policiais, homens e mulheres que vivem ainda em pleno século XXI, em plena democracia brasileira, sobre o estatuto do regime militar, nos colocando a responsabilidade, o dever de discutirmos o papel da militarização das polícias no Brasil. Hoje é fundamental para pensarmos uma política de segurança, para pensarmos o respeito aos direitos humanos, aos direitos civis, discutir a necessária desmilitarização da polícia. A polícia militar hoje, como força extensiva, respondendo à estrutura da ditadura militar dos anos 60, não responde à realidade brasileira, muito pelo contrário. Está provado que essa estrutura, essa cadeia de comando, não possibilita transparência, não possibilita sequer um combate efetivo ao delito e aos desvios daqueles que estão atuando no espaço da segurança pública. E com isso eu quero dizer que hoje a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem muitos oficiais, tem no seu comando muitos homens e mulheres preocupados e fazendo esse debate. Eu quero reconhecer isso, mas enquanto concepção é preciso pautar no espaço do Parlamento brasileiro a necessária reformulação e a revisão da ideia de uma força militar como concepção de força policial. Isso é urgente, urgente. E as tropas querem isso. Pesquisa realizada, coordenada pelo professor Luiz Eduardo Soares, mostra que 70% dos policiais militares querem o fim da desmilitarização da polícia. Uma força profissional de segurança, mas civil. É preciso discutir a possibilidade da unificação das polícias, juntar o policiamento extensivo com os setores de investigação. Quando nós assistimos um filme, um seriado norte-americano, ou um filme europeu policial, nós vamos perceber ali na maioria dos países, uma integração das forças policiais, onde a investigação, o policiamento ostensivo fazem parte de uma mesma estrutura, de uma mesma cadeia de comando, de uma mesma ação orgânica dentro da estrutura das forças de segurança. Essa separação no Brasil hoje entre polícia civil, enquanto polícia judiciária, investigativa, e polícia militar é anacrônico. Não responde à realidade e à necessidade, não só dos cidadãos e cidadãs brasileiros, mas dos próprios profissionais da segurança. Esse debate ele está colocado, o senador Lindbergh Farias apresentou o projeto de emenda constitucional que possibilita a desmilitarização da polícia, e esse debate precisa ser estendido para o conjunto dos parlamentos, não só da Câmara Federal, mas também
dos parlamentos estaduais e municipais. Essa discussão e esse debate realizado ontem, nesse lançamento do relatório da Anistia Internacional, foi encerrado com o lançamento de uma simbólica, fundamental, importante campanha promovida pela Anistia Internacional do Brasil, que é a campanha Jovem Negro Vivo. Quero aqui, nos limites do nosso mandato, me somar a essa iniciativa e poder contribuir e acreditar que, em breve, na sociedade brasileira, nós possamos não vir discutir os assassinatos realizados nas madrugadas das grandes cidades, nas madrugadas que nós vivenciamos nas favelas do Rio de Janeiro, mas sim poder discutir e afirmar direitos de jovens negros, de jovens pobres vivos. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, companheiros funcionários que estão a nos escutar. Uma comissão de reitores das universidades federais foi a Brasília, por orientação da ANDIFES, que é a Associação dos Reitores, justamente para ir tratar de um problema gravíssimo que atravessa nossas universidades federais, que é justamente o corte de 30% do orçamento das universidades. Isso traz um problema seríssimo para o funcionamento das universidades, a começar, inclusive, pelo serviço de limpeza, que são trabalhadores super explorados e que as universidades não estão tendo dinheiro para pagar as empresas e muitas delas, na verdade, pararam de fazer serviços, como aconteceu há um tempo atrás, inclusive na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde setores da universidade não puderam funcionar porque justamente não havia trabalhadores para manter a limpeza dos setores. E isso é muito grave, porque está toda uma política do governo federal, comandado por Dilma Rousseff, de corte nos gastos públicos. Da educação, são 7 bilhões de reais do corte promovido por Joaquim Levy. E aí se pergunta, para quê? Qual o objetivo desses cortes? É justamente para manter a política, que já falei aqui, neoliberal, que começou no governo Fernando Henrique, continuou e que vem desde antes, mas que é justamente para bancar juros e amortização aos banqueiros. A esses não falta nada. Com certeza, Joaquim Levy, que vem do Bradesco, tem que defender os interesses do Bradesco e dos bancos, não da população brasileira. Isso traz sérios problemas, tanto a nível federal, como a nível estadual e municipal, que está se percebendo da demissão, inclusive, de merendeiras, que são terceirizados, ou redução de verbas para merenda escolar. Isso afeta profundamente a população mais pobre desse país, que suas crianças têm que ir para a escola, às vezes, para poder ter a sua alimentação. Então, isso é toda uma cadeia que envolve as verbas das universidades federais, que envolve o não pagamento de salários dignos para os servidores públicos, daí a greve do Ministério Público, ou como o companheiro Renato Cinco citou há pouco, a greve dos professores que se estendeu para as universidades estaduais no Paraná, justamente porque o governador do PSDB quer aprovar na Assembleia Legislativa um plano que ataca duramente os interesses dos professores
e do restante do funcionalismo público. Por isso, a marcha de apoio à greve dos servidores do Paraná foi massiva. E é essa situação que nós precisamos debater e precisamos abordar. Porque este país, que para se ver livre da dominação imperialista, se não investir em educação, vai ficar eternamente dependente da tecnologia estrangeira, vai ficar eternamente dependente, na verdade, de tudo que diz respeito ao avanço da ciência, e vamos ficar reféns não só dos banqueiros, mas das empresas multinacionais. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui fazendo ver, nesse pronunciamento, que nossas universidades federais estão em risco, e as universidades estaduais também, como no caso da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, e em outros estados, atingindo duramente a educação. Portanto, senhores vereadores, se nós quisermos efetivamente tratar o problema desse país com seriedade, se não se atacar problemas básicos, e a educação é fundamental, não tem como nós sairmos dessa dependência eterna, que atravessa séculos e nós ficamos eternamente ligados ao capital internacional sem ter liberdade de ação. Por isso que nós estamos aqui a defender a educação pública e gratuita, que inevitavelmente nas universidades públicas, as universidades federais e estaduais são consideradas de melhor qualidade. Apesar de, num país como o nosso, só apenas 25% dos estudantes frequentam universidades públicas e gratuitas. 75% restante estão nas universidades privadas, que ainda recebem dinheiro do governo para manterem o seu negócio, enquanto deveria se investir mais e mais na criação de novas universidades públicas, sejam estaduais ou federais, mas também o aprimoramento do salário dos professores e servidores e o investimento em novas tecnologias. E para isso precisa de dinheiro e não corte de verbas públicas. Mas, nesse caso, nós estamos amarrados a uma política que os governos de Lula e Dilma Rousseff estão aí a aplicar. Mesmíssima política do PSDB. Como diria a companheira Luciana Genro na campanha, Aécio e Dilma, PT e PSDB são irmãos siameses, né? Aparentemente em confronto, mas fazem parte de um mesmo corpo econômico que aplica contra a população, seja nos governos do PSDB, como agora no Paraná, ou no governo de Minas, quando o PSDB dirigia, ou no governo de São Paulo, com os cortes drásticos nas verbas públicas. Era isso aí, senhores vereadores, que tinha de pronunciar-me por hoje. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o vereador Reimão. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, novo vereador, vereadores presentes aqui no plenário da Câmara também, os que aqui trabalham, os que nos acompanham nas diversos espaços da cidade. Eu ontem falei aqui sobre a importância de nós revermos algumas questões que considero importantes para o bom andamento da cidade no tocante à educação. Eu falava sobre a necessidade urgente de se dar um basta ao corte de salário dos professores. Falava também da importância de nós darmos continuidade ao processo de climatização das nossas escolas. E tem uma coisa que salta muito aos olhos, assim, todo mundo pode ver e perceber com muita clareza. Quando o projeto de lei que visava a climatização das escolas foi apreciado por essa casa, ele foi aprovado pelos vereadores, é um projeto de autoria
da minha autoria, da autoria do vereador Eliomar Coelho e do vereador Paulo Pinheiro. Quando esse projeto foi apreciado, ele foi aprovado. Aprovado pelos vereadores, o prefeito veta. Ao vetar, nós apreciamos o veto do prefeito, derrubamos o veto e o prefeito requer na justiça o direito de ter do juiz uma sentença de inconstitucionalidade. E aí tem uma relação muito interessante que eu vou tentar aqui explicar para que as pessoas que me acompanham nesta minha simples fala compreendam. Vou tentar ser muito simples. Existe na prerrogativa dos poderes, existe na sistemática da ação de cada poder, nós temos entendimento de que o legislativo não pode criar despesa para o executivo. Ok. E aí o prefeito faz a seguinte reflexão: os vereadores aprovaram uma lei que manda que o prefeito gaste, que manda que o prefeito invista, que, portanto, use dos recursos da prefeitura, e por isso ele requer a inconstitucionalidade. Mas tem um outro aspecto. Quando o vereador faz a lei, o prefeito olha por esse lado, nós olhamos por um outro lado. A lei que fazemos e que fizemos, que foi aprovada e que teve o seu veto derrubado e que o presidente Jorge Felipe promulgou como lei, assinada pelo Legislativo Carioca, pela presidência do Poder Legislativo, essa lei, na verdade, ela não criava despesa para o Executivo, mas ela apenas lembrava o Executivo que ele não cumpria a sua obrigação de gastar com aquilo que é devido. Olha a diferença. A diferença é que de um olhar pode ser assim: o prefeito considera que nós criamos despesa para a prefeitura, mas o olhar é outro. Há uma legislação federal que fala da adequação ambiental nas escolas, e que, portanto, quando o prefeito não cumpre isso, vem uma Câmara Municipal, faz uma lei e diz: olha, prefeito, não estamos criando despesas para a prefeitura, nós estamos lembrando a prefeitura que tem uma despesa que ela não deu conta dela e, portanto, não climatizou as escolas. Não é simples compreender? Eu acho simples, muito simples. Não se criou despesa, porque a despesa já estava criada, era uma necessidade legal, e, portanto, o prefeito não cumpria. E o que nós fazemos com o projeto de lei, daí a riqueza de compreender a lei não como algo hermético, como algo fechado numa caixinha, em que você fica fazendo queda de braço do executivo com o legislativo. A nossa república diz que nós temos os três poderes que são autônomos. O poder legislativo não é um poder para ir ficar em toda hora lá na casa do prefeito, na sala do prefeito, tomando bênção para o prefeito. O poder legislativo não está instituído também para a gente o tempo todo ficar dando pancada no executivo. Não, o poder legislativo tem a prerrogativa de fiscalizar o executivo, de dizer ao executivo onde é que o executivo errou e de se ombrear com o executivo quando o executivo acerta. Porque senão fica uma posição burra. Uma posição que, quanto pior, melhor. É ser pedra o tempo todo, é dar pedrada na vidraça o tempo todo. Nós do Poder Legislativo, e eu sou um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, e aí perguntam assim: não tem críticas aos governos do PT? Claro que tem, por que não? Por que não? Quem disse que nós do PT achamos que temos o governo dos nossos sonhos? Nós compreendemos que temos um governo que fez a mudança no país, que democratizou os espaços políticos, que tentou criar os conselhos em Brasília, ampliar os conselhos populares, que fez conferências as mais diversas, que que devolveu ao povo que era seu direito de poder estar na escola. Aí vem a emenda à Constituição, na época do presidente Lula, garantindo, por exemplo, o direito de creche. Aí vem o ProUni, aí vem o FIES, vem o Ciências Sem Fronteiras. Eu estou colocando isso para dizer que eu, como parlamentar do PT, eu compreendo que há muitas críticas a fazer ao governo do meu partido. Tenho dúvida disso, não tenho dúvidas disso, mas
eu compreendo também que o legislativo, ele tem que em algum momento alertar o executivo para os seus equívocos e dizer ao executivo, quando o executivo acerta, olha, beleza, é isso aí, estamos juntos, porque os poderes, eles são autônomos, mas eles podem cooperar entre si, porque os poderes existem para fazer a sociedade funcionar, não existem para fazer queda de braço, fazer briga de um poder com o outro. Nesse sentido é que eu estou falando da lei da climatização das escolas, vereador Carlos Caiado. É nesse sentido que eu estou falando, sabe por quê? Porque nós não criamos despesa para a prefeitura. O que nós dissemos com esse projeto de lei foi que o prefeito tinha uma despesa que ele não estava assumindo, tinha uma conta a pagar que ele não estava pagando. Então, se o prefeito quiser dizer assim, olha, esse negócio aí do vereador Raimon, do ex-vereador Eliomar Coelho, do vereador Paulo Pinheiro que fizeram essa lei da climatização, não estou nem aí para esses caras, essa lei não é deles, a lei é minha, chama para si, não tem problema, mas climatiza as escolas. Climatiza as escolas. Eu sou professor e sei o que é estar numa sala de aula com 40 alunos, num calor a pino, calor de 40 graus, sensação térmica de 50. É inconcebível. A possibilidade de ter ensino-aprendizagem é quase nula. Então, quando nós fazemos esse movimento, fazemos esse caminho, o que a gente está querendo dizer, eu pelo menos, nos meus 6 anos de parlamentar, estou no 7º ano aqui no parlamento, 3º ano do meu 2º mandato. Eu posso até ser considerado por alguns como alguém que é muito tenso nas suas relações com o executivo, mas eu, em momento nenhum, peguem os anais desta casa, não coloquei o executivo contra a parede, mas sinalizei todos os equívocos enquanto a remoção, enquanto bater em camelô na rua, enquanto não trabalhar na educação, enquanto beneficiar as empresas de transporte, porque é minha obrigação sinalizar os equívocos, sinalizar os erros, porque eu sou parlamentar para ajudar a cidade a ser melhor. Então, quando eu discutia a questão da educação, nos 3 itens da semana passada, no item da climatização, no item do corte de salário dos profissionais de educação, e também no item que discutia a questão, que nós fizemos no ano passado, a questão, por exemplo, da eleição das direções das escolas, o que eu estava querendo era contribuir para que a educação no município do Rio de Janeiro seja uma educação de qualidade para as nossas crianças, porque as crianças, independente do seu extrato social, ela tem direito a uma educação de qualidade, gratuita. Então, senhor presidente, senhoras e senhores que me escutam nessa tarde de quinta-feira, eu estou aqui novamente colocando essa questão da climatização, porque eu considero que ela é importantíssima para a cidade. E volto a dizer, se o prefeito quiser dizer em alto e bom som e publicar a lei que o vereador Raimon, o vereador Paulo Pinheiro, o vereador Eliomar Coelho aprovaram na Câmara Municipal, não vale nada, está questionada, a justiça deu como inconstitucional, embora eu não compreenda que ela seja inconstitucional, porque ela não cria despesas, ela apenas lembra ao prefeito que ele não cumpriu uma despesa, que ele não cumpriu com uma obrigação dele de gastar, isto é, de gastar, não de investir na climatização das escolas. Se ele quiser dizer, a gente pede inclusive a Procuradoria da Câmara, para a Procuradoria da Câmara terminar com um recurso que certamente irá para Brasília. A gente tira o recurso, não tem problema, desde que as escolas sejam climatizadas. Aí o prefeito bateu no peito e disse assim, olha, fui eu quem climatizou as escolas. Ótimo, prefeito, ótimo, não tem problema, mas precisa climatizar as escolas. E aí eu fico pensando, estou terminando, senhor presidente, minha lâmpada aqui já acendeu, estou terminando, eu fico pensando, lá do lado da minha cidade tem um municípiozinho, chama-se Brejaúba. Eu falo com muita propriedade, porque foram onde meus pais nasceram. A impressão que dá é que às vezes nós estamos não no Rio de Janeiro, mas nós estamos em Brejaúba, uma cidadezinha de uma rua só. Sabe por quê? Por que prefeitura é essa que não consegue peitar a Light e dizer para a Light, olha, é preciso botar carga nas escolas, aumentar a carga? Nós estamos no Rio de Janeiro, estamos na capital cultural do país, estamos na capital mais importante do país.
E aí a gente fica à mercê da Light ter ou não colocado o aumento de carga nas nossas escolas. Se o problema é a Light, a prefeitura use a procuradoria, o Ministério Público, use todas as suas ferramentas. Depois, se as ferramentas políticas não derem, se as ferramentas administrativas não derem conta, que usem as ferramentas jurídicas para dizer à Light que ela tem a obrigação de colocar carga para que as escolas climatizem as suas salas de aula para o bem da educação, para o bem dos professores, para o bem dos estudantes. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço a todos. Próxima vereadora inscrito é a vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, senhores vereadores, são 2 registros muito rápidos. Primeiro, hoje pela manhã, visitei uma unidade de saúde acompanhada do secretário Danielson Rães e tive a grata surpresa de uma nova caderneta do usuário, que é um documento que será entregue a todo cidadão que faz parte do Programa de Saúde da Família ou dos núcleos de atendimento e assistência básica. E peço a Vossa Excelência que faça publicar no Diário Oficial da Casa, talvez não toda a cartilha por economia de espaço, mas pelo menos das páginas 8 a 21, onde mais ou menos, e depois das páginas 30 a 35, que são as páginas específicas, depois de 50, que diz dos direitos, até 54, que são as partes discursivas da cartilha, da caderneta do usuário do Serviço de Saúde Municipal, que vão auxiliar todo cidadão carioca no seu atendimento melhor na área de saúde da família, de assistência básica. E queria, senhor presidente, responder, quando eu cheguei a casa, atrasada em função do trânsito, por ter passado a manhã na unidade de saúde, em Vargem Grande, o nobre vereador César Maia questionou a mesa sobre a possível não transmissão dos serviços de televisão, de radiodifusão, portanto, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ocorre que esse é um serviço proveniente da Lei do Cabo, no seu artigo 23, na sua linha B. Portanto, não imagino que o presidente Jorge Pisciani nos tire o direito de fazer com que a população tenha acesso ao que acontece nessa casa, ao menos às quintas-feiras de forma direta e nos outros horários, não com transmissão direta, mas pelo menos com a sua reprise. Por outro lado, presidente, Vossa Excelência, a mesa diretora me encarregou desde o ano passado para tratar em Brasília da instalação da nossa TV. Apenas por uma questão de prestação de contas, o Senado Federal e a Câmara Federal, especialmente nesse momento, estão absolutamente mobilizados. O equipamento chegou a ser licitado no Senado Federal para que nós tivéssemos uma TV aberta da Câmara Municipal, porque é um direito nosso. Ocorre que o Instituto Chico Mendes, que é um instituto ligado ao Ministério do Meio Ambiente, tem evitado todos os esforços para trazer cada vez mais entraves. E o entrave, nesse momento, é a tal isso deve ser de todos os veículos de comunicação e de radiodifusão e de telefonia do Estado e do município, especialmente do município, que é a questão das antenas no Sumaré. Então, na verdade, eu disse outro dia, já no fim da minha irritação, ao representante do Instituto Chico Mendes, o seguinte: bom, daqui a pouco nós vamos dizer que não há transparência, como poderia haver, do que fazem os senhores vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque o Instituto Chico Mendes não permite que coloquemos, o poder público coloque no Sumaré uma pequena antena que possibilitará a todos os cariocas que nos assistam. Então, senhor presidente, essa é uma questão que já não mais perpassa apenas pela Câmara Municipal. O senador Romário e o deputado Leonardo Pisciani e o deputado Eduardo Cunha já se mobilizam para nos ajudar, a fim de que nós possamos ter a nossa televisão. Então, são esclarecimentos que me senti na obrigação de prestar. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra.
Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passe à segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Paulo Messina, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, presidente, caros colegas. Volto a essa tribuna hoje porque no dia 19 de fevereiro eu tentei fazer um discurso resumo dos principais problemas da educação no Rio que a gente quer abordar, mas os discursos na Câmara, nessa parte do expediente, são limitados a 10 minutos. Então, acabei tendo que me inscrever 2 vezes e, evidentemente, alguma coisa, aliás, boa parte dos assuntos ainda não conseguiram ser abordados. Tanto é que depois que a gente postou o vídeo na minha página do Facebook, vou eu de noite ler os comentários e tem um monte de comentários de várias categorias, falando, poxa, não falou de mim. Uma delas foi do Agente de Apoio à Educação Especial. Efetivamente, ainda não é uma categoria formada, mas é uma categoria já com direitos, porque houve o concurso. Copeiras e serventes e agentes administrativos, sendo que agentes administrativos não são especificamente da educação, mas boa parte deles são lotados na educação. Mas vamos por parte. Primeiro, sobre o agente de apoio à educação especial. Vale lembrar que em 2012, a Secretaria de Educação propôs o projeto de lei 1565, se não me falha a memória, de 2012. Esse projeto era, na verdade, originalmente para dar solução, não era de agente de apoio à educação especial, era agente de apoio à educação. E ele era para ser, na concepção da Secretaria, o bombril da rede, vamos colocar assim de uma forma mais, enfim, não tão técnica, mas enfim, era para ser como o bombril da rede. E ele seria o responsável por fazer, desde laboratório de ciências, a laboratório de informática, a sala de leitura, a ser o substituto do agente auxiliar de creche, dos próximos concursos de agente auxiliar de creche na creche e também de mediação escolar de criança com deficiência, ou seja, ia ser todos os cargos que fossem, que não se enquadrassem especificamente no magistério, estariam aí dentro desse cargo de agente de apoio à educação especial. Evidentemente, na época, eu me coloquei contra a criação desse cargo como ele estava, porque, primeiro, que não ia resolver a questão do agente auxiliar de creche, que o agente auxiliar de creche precisaria de médio normal e não só de nível médio, e segundo, que você focar uma categoria, não focar uma categoria em criança com deficiência ia gerar uma série de outros problemas, em aluno com deficiência ou transtorno, iam gerar uma série de outros problemas, como, por exemplo, a pessoa fazia o concurso, eu vou fazer porque eu posso ir para o laboratório de ciência, eu posso ir para a sala de leitura, e aí chega na hora da CRE chamar, do município chamar, não, você vai trabalhar com essa criança com Down, com essa criança com autismo e tal. Aí ele vai dizer, mas eu não tenho jeito para isso, eu tinha entrado pensando que eu ia para a sala de leitura, então já gera um conflito de perfis aí na história, né? Quando a pessoa faz o concurso especificamente com esse viés da mediação escolar, ela já sabe, ela já foi lá para isso, ela está preparada, ela está pronta para essa missão. O fato é que levou muito tempo de discussão, quase um ano de discussão, para que a gente conseguisse, de fato, negociar isso com a Secretaria, e assim foi. A gente conseguiu pedir a retirada desse projeto, o projeto de lei do agente de apoio à educação foi retirado, e nós conseguimos, através de emenda, criar o cargo do agente de apoio à educação especial, que, na verdade, a gente já acrescentou o especial ao final, e o cargo pôde então ser concursado aí especificamente para atendimento da criança, do aluno com, não só criança, enfim, o aluno com deficiência. Bom, vale lembrar que existem mais de 10 mil alunos com deficiência na rede. Deficiência, transtorno global ou transtorno global de desenvolvimento. Desses alunos, boa parte deles, talvez por volta de metade, já estão incluídos em turma comum.
numa escola regular. Um dos grandes empecilhos que nós temos hoje à inclusão, à qualidade da inclusão, é a falta de mediação escolar. Primeiro porque o pai não se sente seguro. Você imagina uma criança, um aluno, que não fale, que não tenha como se comunicar ainda esteja numa fase que não consiga se comunicar. Como que o pai vai confiar em deixar seu filho, tirar o seu filho de uma sala especial, onde ele tem 8 alunos, junto para um professor, e o professor está conseguindo dar atenção e ver os oito, como que o pai vai tirar a criança, colocar numa sala com um professor com 40 outras crianças, todas sem deficiência, muito claro, mas enfim, crianças ditas normais, dentro daquela sala. O professor, que a gente já sabe, o presidente da sessão no momento, o professor Rocal, sabe muito bem como é uma sala de aula, ainda mais com 40 crianças. Então, enfim, você imagina o professor conseguindo dar atenção para todos aqueles alunos que já não consegue, coitado, e mais aquela criança com deficiência ali no canto, que pode acontecer uma série de coisas com ela que ela não vai verbalizar para o pai. Enfim, o agente de educação especial, além de ter a mediação escolar, ele, antes de qualquer coisa, ele é aquele servidor que dá ao pai a segurança de querer confiar no processo da inclusão. Não tem como pensar na inclusão sem essa figura. Hoje o município do Rio tenta fazer essa figura, hoje não, já há algum tempo, o município do Rio tenta fazer essa figura através do estagiário de pedagogia. Eu não sei se tem outras licenciaturas, mas pedagogia com certeza. Mas tem uma série de outros problemas aí. Primeiro, que por mais que haja neste universo de estagiários, grandes pessoas empenhadas ali em fazer seu papel e fazem muito bem. Eu conheço vários casos, inclusive, de escolas em que as crianças adoram aquele mediador, aquele estagiário, mas o fato é que não há a constância ali, né? Aquele estagiário está naquele período, pode não estar no próximo. Pelo calendário das universidades, pode ser que a escola comece a funcionar no início do ano e esse estagiário ainda não possa fazer o contrato, porque o ano letivo dele ainda não iniciou, ele ainda não fez a inscrição na matéria, na disciplina do estágio obrigatório, então ele já não necessariamente consegue fazer o convênio com o município, ou mesmo que não seja o estágio obrigatório, em não tendo começado o ano letivo, em um ano letivo da universidade não necessariamente coincidir certinho, que não coincide com o do município, o calendário município, também fica descoberta a criança durante um tempo. A rotatividade, aquele estagiário pode trancar a universidade por problemas, por problemas financeiros ou qualquer outro, ou pode simplesmente mudar de universidade, ou pode terminar o seu curso e acabou aquele estágio. Então, assim, é um programa, era um programa paliativo enquanto não se chegava na solução definitiva do agente de apoio à educação especial, só que o paliativo já está quase definitivo. Precisamos imediatamente, já foi feito esse concurso, não foi um concurso fácil, depois desse concurso, esses candidatos ainda têm que ter a especialização, a preparação do Instituto Helena Tipoff, que é um instituto da prefeitura que que cuida, que é responsável pela educação especial na perspectiva inclusiva do município do Rio de Janeiro. Precisam ainda passar por isso, para depois ir para a escola. Aí, existe a alegação, uma das alegações uma das hipóteses é falta de verba pública, né, para isso. E aí, veja, a verba para estagiários, né? Nós não estamos falando de 10 mil crianças, que todas as 10 mil crianças precisam, crianças, jovens e adolescentes jovens e adultos, perdão, precisam do mediador, não necessariamente, mas nós precisamos começar. A gente não precisa que amanhã já tenham 2 mil agentes, mas vamos começar agora, fazer um plano de substituição dos estagiários por essa mão de obra que já está lá, por esse servidor que já está lá, já está concursado, já está pronto, né? Por que não fazer? Existe um custo hoje com o estagiário. Esse custo é menor do que o custo do servidor. Claro que é menor, mas volto a dizer, estamos falando de algumas centenas apenas. O que são algumas centenas de servidores para um orçamento como o da Secretaria Municipal de Educação e, acima disso, comparada à necessidade das crianças, dos jovens e dos adultos com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento.
Não há mais como ampliar isso. Só o trabalho que dá para as próprias CREs, para as próprias escolas e o retrabalho em cima disso a cada semestre de fechar os convênios, já é custo para a Secretaria. Então não existe como a Secretaria ainda está pensando em fazer isso. A gente precisa o quanto antes fazer. Já tem um grupo de pais se mobilizando para fazer esse pedido à Secretaria. É importante que nós agora, tão logo façamos a constituição da Comissão de Educação, nós já nos debrucemos aí sobre os números, para poder chegar para a Secretaria e dizer, olha, pedir os números, trabalhá-los e devolver à Secretaria e dizer, olha só a diferença de valores que se paga hoje para o que se pagaria com os alunos. E fora isso, volto a dizer, não tem preço a diferença que é aquilo ali. Você dá, imagina um aluno com autismo que precisa ter vamos colocar assim, uma segurança de rotina, até porque a gente sabe que uma rotina é importante na vida deles. Um estagiário, aí amanhã outro, isso é horrível. É horrível, é contraproducente para trabalhar essa criança, por exemplo, né, com o autismo, nesse cenário em que ele esteja toda hora mudando quem é que cuida. Então, você ter uma certeza, uma solidez ali de quem é o seu mediador, ao longo dos anos escolares, aquilo dá para a criança com autismo, por exemplo, esse ponto de ancoragem, vamos dizer assim, de uma mudança de um segundo para um terceiro ano, de um terceiro para o quarto, mudou a turma, mudou o professor, mas ali aquela referência do mediador está com ele. É absolutamente importante que a gente comece ontem a convocação dessas pessoas e a gente vai, um dos pontos principais de 2015 que a comissão vai focar nas cobranças aí na Secretaria de Educação. Eu sei que a secretária tem a sensibilidade para isso, até porque também é professora, mas entendo as limitações aí que ela encontra orçamentárias e nós estamos aqui justamente para ajudar essa negociação. Quanto a serventes e copeiras, enfim, outras categorias que são consideradas de apoio e que, algumas até não oficialmente, mas de fato estão se considerando em extinção, porque não há mais concursos, porque são categorias que estão, ao longo do tempo, diminuindo o seu número, é importante que a Secretaria de Educação, que a Prefeitura, entenda esses servidores como funcionários públicos que estão ali e querem ser úteis para a cidade do Rio de Janeiro. Hoje, eles têm uma atribuição, que é uma atribuição são atribuições baseadas numa outra realidade de prefeitura quando eles entraram, mas eles querem se adequar. Como fazer isso? Reestruturação de carreira. Eles não querem ficar ali no cantinho ou fazendo suas atribuições do dia a dia que ainda tem, aquelas categorias que ainda tem, esperando o dia de se aposentar. Eles querem sair da prefeitura quando se aposentarem da mesma forma que entraram, com dignidade e produzindo para a cidade. Então, o ponto é como que a gente vai conseguir transformar a carreira daqueles servidores. Copeiras é muito simples. Estamos propondo aqui a reestruturação da carreira da merendeira. A copeira pode, claro, seguir o mesmo caminho, né? E por aí, é um exemplo. Nós precisamos trabalhar, não dá para a gente achar, só tem 500 serventes, vamos deixando que daqui a pouco eles se aposentam e pronto. Claro que o gestor tem que trabalhar com números, é claro que o gestor tem que trabalhar com dados gerais, porque microgerenciar o cenário é difícil, leva geralmente à perda de foco, mas trabalhar com números é importante até certo ponto. A gente não pode deixar que aquelas pessoas que têm rosto e têm nome sejam números. 500, gente, são 500 pessoas que têm famílias, têm nome, e que querem sair da prefeitura de cabeça erguida, dizer, eu tive na prefeitura e eu desempenhei esta função que foi útil para os alunos, foi útil para a escola, foi útil para os demais profissionais de educação da escola. Então, é importante, hoje muitos deles se sentem, digo isso, porque hoje muitos deles se sentem como se tivessem extinção, ali no cantinho, fazendo suas atribuições repetitivas e estou aqui sem a grande utilidade da escola, só esperando a hora de me aposentar.
temos que olhar para esses servidores à luz dos outros cargos das transformações que a Secretaria viu nos últimos anos. Como reestruturar as carreiras para as novas realidades. É possível legalmente? Claro, que você não pode fazer a transposição, mas a reestruturação da carreira da pessoa no cargo pode ser feita. Em relação aos agentes administrativos, para concluir, nobre presidente, os agentes de administração, eles são da Secretaria Municipal de Administração, eles não são da Secretaria Municipal de Educação. Mas boa parte deles é lutada na Secretaria de Educação, fazendo, enfim, as tarefas administrativas. Houve um cargo novo, criado até na época por sugestão nossa aqui na Câmara, do secretário escolar, em 2011. Esse secretário escolar é um cargo específico da Secretaria Municipal de Educação para cuidar da administração das secretarias, secretarias das escolas e das creches. Creche, por acaso, ainda não tem, IEDs, né, mas poderiam trabalhar lá também, até para tirar o ônus um pouco da direção da escola ainda, das equipes de direção das creches e IEDs. Mas o fato é que esses agentes de administração, eles também se encontram hoje aguardando seu plano de cargos, carreiras e salários. Vale aqui dizer o seguinte, o trabalho de elaboração do plano de cargos, carreiras e salários está completamente feito. Eles mesmos, e aí fica aqui para que a categoria saiba, quem não sabe, eles mesmos se organizaram, existe uma associação chamada AFA-Rio, acho que é AFA-Rio, mas eu sei o nome do rapaz, é César Ribeiro. Ele sentou durante meses aí, com a Secretaria de Administração, com a Secretaria de Fazenda, e eles fizeram o plano, está pronto, em concordância com os técnicos dessas secretarias. Então, para nós aqui na Câmara, o único trabalho, não vamos ter nem o trabalho de ter que calcular, como a gente está fazendo na educação, ter que calcular, fazer. Lá, o único trabalho que nos cabe neste momento, no ponto em que está, porque eles já fizeram todo esse caminho, é cobrar então da Prefeitura que mande esse projeto para cá, para que a gente possa, enfim, votá-lo e conceder. Eles estão esperando, se eu não me engano, há muitos anos, desde a época do então prefeito César Maia, e foi uma promessa do prefeito Eduardo Paes em 2009 fazer esse plano. Pois se esse plano já está pronto, a Câmara pronta para votar, aguarda que esse plano venha e continuará cobrando que a Prefeitura mande. Eu já pedi uma reunião para esse início de março com o novo secretário de administração, que foi nosso colega aqui, Marcelo Queiroz, perdão, eu falo Márcio Garcia, Marcelo Queiroz, nós esperamos aí nesse iníciozinho de março conseguir sentar com ele para ver exatamente o ponto onde está esse plano, se ele já está sendo redigido, se já está pronto para vir para a Câmara, e aí tão logo chegue na Câmara, eu tenho certeza que é de interesse aqui de todos os colegas, que a gente consiga colocar esse projeto para votar imediatamente numa sessão extraordinária que seja. Bom, foi o resumo que novamente deu para fazer. Essa parte do grande expediente, para quem está em casa não sabe, ela tem 20 minutos, é um pouco mais, mas ainda assim tem o seu limite. E eu já vejo a luz acender, preciso concluir. É isso, nobres colegas, agradeço a todos e seguimos na luta aí. Pauta para trabalho é o que não nos falta neste ano de 2015 e os servidores estão esperando que a gente, e junto com a Prefeitura, consiga dar esse retorno para eles todos. Obrigado, boa tarde. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 789 de 2015, do vereador Alexandre Esquerdo, requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Gilberto Gonçalves Malafaia, pastor e presidente da Assembleia de Deus em Jacarepaguá, pelos relevantes serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 791 de 2015, da vereadora Tânia Bastos. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha Chiquinha Gonzaga, Anastácia McKenna,
cantora, intérprete de obras de gênero popular e erudito, pelos seus relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 792 de 2015, do vereador Marcelo Piuí. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Sidney Robson Pazini da Silveira, major da PM, pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. A presidência comunica aos senhores vereadores a ausência do vereador Jairinho, doutor Jairinho, em virtude do falecimento de alguém da sua família. Ele não está presente, pediu que justificasse. A presidência suspende os trabalhos para que as lideranças possam se reunir para compor as comissões permanentes da casa. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência comunica que a mesa não recebeu o ofício de acordo das lideranças para a composição das comissões da Câmara. A presidência comunica aos senhores vereadores, o vereador Edson Zanata não compareceu à casa hoje, por motivo de saúde. Passa-se ao expediente final. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso dela, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.